Oi, gente, voltando aqui, como eu tinha prometido, agora a gente vai fazer a resolução das questões que eu tenho enviado há um bom tempo, sempre adiei e tal. Aí agora a gente vai fazer a resolução e. Só um minutinho, acho que não. Tá certo. Ah, a gente vai fazer essa resolução. Espero que vocês tenham tido uma certa facilidade em resolver. Porque ninguém veio tirar dúvida comigo. Uma pessoa chegou a enviar as respostas. Fiquei bem contente em relação a isso. Ah, mas enfim, a gente vai fazer a resolução dessas questões. E para quem não fez, ela está disponível no Google Classroom, no Google Sala de Aula da disciplina de Geografia. Aí eu vou estar elaborando agora, porque essas foram as primeiras 5 aulas. Eu fiz um bloco com as questões que envolviam mais ou menos as primeiras 5 aulas. A gente tá chegando agora, acho que na aula 8, na aula 9. Ah, então já vou estar elaborando as próximas questões. Elaborando não, pegando de vestibulares, assim, que é o ideal a se fazer, é estudar através de vestibulares para vocês já irem, para quem nunca fez o Enem, para já irem pegando um, um ritmo de prova e para quem já fez, se acostumar mais ainda com esse padrão, com esse tipo de questões, né, de questionário. Aí eu já vou estar pegando as questões referentes às aulas repassadas. Acho que é a partir da aula 5, a partir da aula 6, não lembro de cabeça assim. Vou estar pegando, colocando no PDF para vocês. E para vocês responderem, podem anotar a resposta no caderno, deixar a alternativa no caderno para guardar e quando a gente responder, aqui vocês verem se conseguiram obter êxito. Eu vou disponibilizar no final o gabarito, obviamente, para vocês fazerem correção. A gente vai corrigir aquele estilo, tentando seguir aquele estilo de por que não, por que é essa, mas por que não é as outras, que creio eu que será mais efetivo para a fixação do conteúdo na, na consciência, na mente, né? Então é isso. Então bora lá, bora lá. Ah, Começando. A gente tem essa questão da UniOeste, de 2011. Eu vou ler para vocês. Já fui deixando marcado para saber assim o que é que pode estar errado, o que é que está errado, o que é que está certo nas questões, ok? Então bora lá. Primeira questão. É possível indicar a indústria como um dos principais agentes de produção do espaço geográfico. Sobre o processo de desenvolvimento das indústrias, assinala a alternativa incorreta. É, essa questão também aqui, de vocês terem atenção quando forem marcar uma alternativa, quando leiam uh, devagar, leiam com calma, para perceber se ele não está pedindo a questão incorreta ou a questão correta. Eu, pessoalmente, já errei questões onde tinha incorreta e eu marquei a correta. O pior ainda é quando tem correto, você marca incorreto e tal. Mas enfim, isso aqui eu coloquei, não tava assim, negrito em caixa alta. Tive que colocar para vocês. Desculpem, meu Google Assistente fica ativando sozinho. Mas enfim, é, deixei em caixa alta para vocês, quando lerem, ter um impacto, saber que ele está pedindo a questão incorreta, ok? Então, bora lá, alternativa A. A primeira revolução industrial, iniciada na Inglaterra, até aí, ok, representou um momento importante, no qual foi intensificada a mecanização e foi introduzida a produção em série. Ok, essa alternativa está correta. A gente já falou isso em aula. A questão da implantação de máquinas, da produção em série, que é uma característica do modelo
fordista de produção. Então, essa alternativa A ela já está eliminada, porque ela é correta. A próxima, alternativa B. A localização das novas regiões industriais, chamadas de tecnopolos, não são definidas pela proximidade das matérias-primas, e sim pela proximidade de importantes centros de pesquisa e ensino universitário. Essa questão do não são pode ter pego alguém numa casca de bananas sim, e tal, mas realmente ela não, os tecnopólios não são necessariamente perto dos locais onde tem matéria-prima. Como, por exemplo, a gente tem aqui na cidade de Pernambuco um, uma fábrica de alumínio. Não só no Pernambuco, mas no Sudeste, na região Sul-Sudeste, tem toda a fábrica de alumínio. E o alumínio pode ser produzido, principalmente aqui na região do Suriname e da Guiana. Então, necessariamente, tipo, o alumínio é produzido no norte e ele vem para parar aqui na região Nordeste, na região Sul e na região Sudeste. Então, necessariamente, o tecnopolo, a região industrial, ela não tem que estar próxima aonde é fabricadas as matérias-primas. Porque as matérias-primas chegam lá através dos meios de transporte. Então, essa alternativa também está correta. Ela não precisa estar perto. A passagem da primeira para a segunda revolução industrial foi o marco da introdução do petróleo. Ok. Enquanto principal fonte de energia, certo? E do desenvolvimento da indústria automobilística. Completamente correta. A terceira revolução industrial é também chamada de revolução tecnocientífica e é marcada pelo desenvolvimento da informática, robótica, telecomunicações e microeletrônica, tendo se iniciado, entre outros países, no Japão. Completamente correto. Então, a questão do Japão, do toyotismo e tudo que ela fala aqui, informática, robótica, telecomunicações, tudo são características da terceira revolução industrial. Então, só sobra a alternativa E, que ela vai demonstrar ser ainda mais errada. Ela demonstrou bastante ser errada. Tem algumas que ainda você fica em dúvida se ela tá errada ou não. Essa aqui ela mostra de cara. A industrialização tardia é característica dos países desenvolvidos, entre eles os Estados Unidos. Ok, os Estados Unidos foi tardia. Já. Até que você acredita na questão. E a Inglaterra. Opa, e a Inglaterra. Aqui você já mata a questão, né? A Inglaterra foi a pioneira, não tem como não tem como apresentar a industrialização tardia, sendo a pioneira na industrialização, que se destacaram no século XX como grandes potências mundiais. A Inglaterra muito antes do século XX, ok? Então, a primeira questão, alternativa E. Aí tem esse mapa aqui, esses círculos pretos e tal, a maioria no hemisfério norte e alguns no hemisfério sul. Vamos lá. Com base no mapa e nesse conhecimento de geografia, assinale a alternativa correta. O mapa indica centros políticos e econômicos, sim, indica, das maiores potências militares e geopolíticas do mundo. Você vendo assim, ok, mais ou menos, principalmente vendo no hemisfério norte. Mas você vê também a questão aqui na África do Sul, no México, Japão. O Japão, principalmente, ele é uma potência econômica, mas aqui na questão, na alternativa A, ele fala de maiores potências militares e geopolíticas. Não, então, Japão, México,
África do Sul a gente já dispensa. Não são maiores potências militares. A gente já dispensa essa, ok? Então, alternativa B. Estão indicadas as maiores concentrações populacionais de cada uma das civilizações modernas. Isso não faz o mínimo sentido. Americana, europeia, russa, negra, oriental e austral. Isso não tem nenhum cabimento. A alternativa C. Cadê? E até porque bota aqui na oriental a maior concentração e o círculo do Japão está bem maior do que o da China. Não tem nenhum círculo na Índia. Se fosse círculo de população, aqui estaria um círculo gigantesco. No eixo China-Índia, estaria um círculo gigantesco. A alternativa C. A maioria das grandes concentrações urbanas do mundo se localizam no hemisfério norte. Ok. Devido ao papel do clima temperado e dos grandes vasos pluviais. Isso aqui já matou a questão. Não é essa. Ah, porque não necessariamente vai ter, como posso dizer, o desenvolvimento não vem, a concentração urbana não vem necessariamente pela presença do clima temperado e nem muito menos por grandes vales pluviais. Não tem nada a ver. E é pior, é pluviais ainda, não é nem fluviais. Pluviais quer dizer de chuva, fluvial quer dizer de rios. Então, isso não tem sentido. A alternativa D, as áreas indicadas mostram concentrações urbanas e industriais. Ok, mais ou menos. Que vem perdendo importância. A Europa está marcada aqui. Estados Unidos está marcado. Japão, China, Rússia, São Paulo. Não tem nada de perdendo importância, ok? Relativa na economia mundial em função do crescimento demográfico e industrial da Índia. Não. Aí a alternativa é que sobra. As áreas indicadas são de concentrações industriais, sim. Em termos de valor de produção, ok. Sem considerar diferenças relacionadas à sofisticação de produtos e da tecnologia. Exatamente. No mapa apresenta onde há maior produção, mas não necessariamente. O mapa é tão antigo, porque deveria ter um círculo maior na China e na Índia. O círculo dos Estados Unidos está muito grande também. Mas, continuando, não há a necessidade de tipo, estratificar qual é o produto. Só diz que aqui é os maiores pontos de produção. E são. Mas não dizendo, produção de itens tecnológicos e tal. Não, são maiores linhas de produção. Maiores áreas de produção. Então, a resposta da alternativa da questão 2, alternativa E também. Agora, o terceiro. Da PUC, do Rio Grande do Sul, pede para resolver a questão com base nas informações a seguir que tratam da atividade industrial. Os fatores locais variam ao longo do tempo em função do tipo de indústria que se quer implantar. Atualmente, podemos dizer que ocorre uma descentralização industrial em escala mundial, mas também em escala nacional e local, graças ao desenvolvimento dos setores de transportes, telecomunicações e informações. Como outros fatores a considerar na atividade industrial, citam-se: 1. Fonte de energia. 2. Mercado consumidor. 3. Matéria-prima. 4. Mão de obra. Estão corretamente identificados os fatores. Caso ele pede quais são os fatores necessários para o desenvolvimento de uma região industrial. E dos que eu citei, obviamente, todos os fatores são importantes para considerar a atividade industrial. Então, tá aqui, na alternativa A, B, C e D, ele restringe sua resposta, colocando apenas, separando alguns números, sendo que todos esses fatores são importantes. Então, a alternativa correta também é a alternativa E. Assim, caso surja alguma dúvida,
Caso surja algum questionamento, vocês anotam e mandam, entram em contato comigo, tá certo? Via Telegram, eu enviei, até mandei uma mensagem na quinta-feira avisando que não teria aula na quinta. E vocês entram em contato comigo via Telegram, que eu buscarei responder as questões de vocês, ok? E até esqueci de falar outra coisa, eu ia falar outra coisa e acabei esquecendo. Mas enfim. Continuando, tem um textinho. O mundo moderno, dominado pela sociedade de consumo, tem a indústria, é o mais importante dos setores da sua economia. Ela provoca um desenvolvimento de atividades que são complementares, como fornecedores de matéria-prima e de energia, fornecendo oportunidades de emprego à mão de obra, forçando a sua qualificação, produzem capitais e estimulam o desenvolvimento do comércio, dos transportes e dos serviços. Manuel Corrêa de Andrade, Geografia Econômica. A questão de PEG. A indústria é vital para colocar os países na vanguarda do processo de desenvolvimento econômico. Sobre a evolução da indústria, é correto afirmar: o artesanato, que antecedeu a manufatura, teve como principal característica um trabalhador altamente especializado. Não, gente. O trabalhador aprendia na prática. Não tinha especialização, não tinha estudo. Ele era, ele aprendia a fazer a cadeira, ele ia fazer a cadeira pelo resto da sua vida, até ele aprender outro ofício. Questão B. A invenção da máquina a vapor está vinculada à primeira fase da Revolução Industrial, que teve como principal base energética o petróleo. Então, a gente viu que a principal base energética da primeira Revolução Industrial foi o carvão. Alternativa C. A doutrina liberal, desculpem, a doutrina liberal predominou na segunda fase da Revolução Industrial, tendo sido implantada na Inglaterra pelo seu criador Henry Ford. Não, casca de banana. Alternativa D, os tigres asiáticos, países de industrialização tardia, se desenvolveram a partir de uma política agressiva voltada ao mercado interno. Não, a política dos tigres asiáticos. Essa questão poderia ser uma, como pode dizer, poderia ser uma resposta se não fosse. Eu não cheguei a falar ainda dos tigres asiáticos, é mais para frente, que são países de tecnologia de ponta. Mas, enfim, eles são voltados ao mercado externo, que é o mercado de exportação. Eles exportam mais do que trabalham sua indústria dentro deles, dentro dos próprios países. A alternativa é a reengenharia e o just-in-time são elementos da terceira revolução industrial, da terceira fase da revolução industrial, e teve seu modelo derivado do toyotismo. Exatamente. Engenharia, acho que não foi o tema que eu falei, eu cheguei a falar com vocês, mas o just in time, sim. A engenharia, eu creio que seja uma evolução da engenharia. Assumo que eu nunca cheguei a ver ou ouvir sobre esse termo. Mas, enfim, o just in time são elementos da terceira fase da revolução industrial. Exatamente. Cadê? Sim, e essa questão dos tigres asiáticos, vocês poderiam matar quando ele fala se desenvolver a partir de uma política agressiva, voltada ao mercado interno. Você não cria uma política agressiva voltada ao seu próprio mercado. Não tem por que criar uma política tipo, agressiva assim desse jeito para priorizar o seu próprio mercado. Você cria uma política que ataque quando você quer exportar, ok? Aí a quinta questão, uh, para preparar uma caixa de telefone celular com carregador de bateria, fone de ouvido e dois manuais de instrução, o empregado da fábrica dispõe de apenas 6 segundos. Finalizada essa etapa, a embalagem é repassada ao funcionário seguinte da linha de montagem, o qual tem a missão de escanear o pacote em dois pontos diferentes e, em seguida, colar uma etiqueta. Em um único dia, a tarefa chega a ser repetida até 6.800 vezes pelo mesmo trabalhador.
Refletindo sobre a situação exposta no texto, é correto afirmar que essa fábrica se organiza pelo sistema de produção conhecido como pelotismo, no qual a mecanização do trabalho, né, que você já mata. Pelotismo não tem mecanização do trabalho, nem muito menos isso apresentado no texto é uma política toyotista. Ah, pelotismo, que já mata, mas vai continuar, no qual os trabalhadores controlam os meios de produção e produzem no seu próprio ritmo. Não, está mais para Volvismo. Alternativa C, Fordismo, ok? No qual cada um dos trabalhadores realiza todas as etapas. Não, está falando no texto que um trabalhador vai colocar os itens dentro da caixa e ele vai repassar. Alternativa D, Fordismo, no qual a livre iniciativa do trabalhador determina o ritmo. Não, está falando que o trabalhador chega a embalar 6.800 caixas, então não é ele que impõe esse ritmo, é a esteira. Então temos como alternativa correta, alternativa E também. Isso é o que fiz de propósito, colocar grande parte das primeiras alternativas, coloquei repetida, para vocês saberem que isso pode acontecer no vestibular. Não tanto, aqui também eu avacalhei um pouquinho, mas pode acontecer de 4, 5 questões virem a mesma alternativa, a mesma letra, para vocês não se assustarem com isso, certo? Então a alternativa é Fordismo, no qual há uma divisão do trabalho e a mecanização da produção leva à repetição de tarefas. Exatamente. Ah, deixa eu ver aqui um minutinho, tá? Chegou um negócio aqui pra mim. Ok. Alternativa 6. No final dos anos 2000, o jornalista. Ah, sim. Vocês podem fazer o quê? Dica de resolução. A maioria já deve saber. Mas vocês pulem pro enunciado para saber a. Eu posso dizer. Para saber se ele vai precisar, se vocês vão precisar de alguma coisa do texto. Às vezes vocês botam textos imensos, textos gigantescos, que não necessariamente vão ser úteis para a resolução da sua questão. Esse aqui eu acho que. No final, esse aqui tem uma explicação do que seria a mais-valia que ele pede no enunciado. Então, eu vou dar uma lida rápida. A gente parte para as questões, ok? Então, no final dos anos 2000, o jornalista Scott Miller publicou um artigo no The Wall Street Journal reproduzindo no estado de São Paulo, com o título Regalia para empregados compromete os lucros da Volks na Alemanha. No artigo ele afirma: a Volkswagen vende 5 vezes mais automóveis que a BMW, os alemães chamam de BMW, a gente chama de BMW, mas vale menos no mercado do que a rival. Para saber por quê, é preciso pegar um operário típico da montadora alemã. Klaus Seifer é um veterano da casa. Cabelo grisalho, Seifer é um planejador eletrônico de currículo impecável. Sua filha trabalha na montadora, nas horas vagas. O pai dá aula de segurança no trânsito em escolas vizinhas. Mas Seifer tem ainda uma bela estabilidade no emprego. Ganha mais de 100 mil marcos por ano, ou 51 mil euros, embora trabalhe apenas 7 horas e meia por dia, 4 dias por semana. Entre aspas, né? Sei que falam que somos caros e inflexíveis. Fecha aspas. Protesto alemão durante o almoço no refeitório da sede da Volkswagen. Eu acho que é de automóvel, alguma coisa. Abre aspas novamente. Mas o que ninguém entende é que produzimos veículos muito bons. E quanto aos lucros muito bons? Fecha aspas. A relação entre o lucro capitalista e a remuneração da força de trabalho pode ser abordada a partir do conceito de mais-valia, definido como aquele valor produzido pelo trabalhador e que não é apropriado pelo capitalista, e que é apropriado pelo capitalista sem que um equivalente seja dado em troca. Aí a questão pede:
Vocês leram que ah, esse parte da questão falando sobre a Volkswagen foi por inchação de linguiça, né? Não tem necessidade, não tinha uma certa necessidade. Podemos colocar muito bem outro texto aqui que encaixaria muito bem no que ele e a questão pede, fazer uma reformulação da questão para deixar ela menor. Mas continuando, com o intuito de ampliar a taxa de extração de mais-valia absoluta, qual seria a medida imediata para e mais adequada a ser tomada por uma empresa de automóveis? A. Aumentar o número de veículos vendidos. Ok. Vamos deixar em aberto. B. Transferir sua fábrica. Não. Ah, lembrando, mais-valia é lucro em que não há um retorno do capital para o trabalhador. Ou seja, uma produção excedente do trabalhador. Vamos dizer que o trabalhador produza 10 mil, mas ele recebe 7 mil. Então 3 mil seria a mais-valia, porque ele produz mais do que recebe. Ok? Transferir sua fábrica? Não. Pá. Ah, cadê? Incrementar a produtividade por meio da automatização dos processos? Não. Ampliar os gastos com capital constante? Não. Porque aqui ele está ampliando o capital. Ali não, a mais-valia diz que não é uma a ampliação do capital não é necessária para ocorrer a mais-valia. Intensificar a produtividade da força de trabalho sem novos investimentos de capital. Exatamente. Você vai, para ter mais-valia, você vai fazer com que o trabalhador trabalhe mais. Entretanto, você não vai investir esse capital que você ganhar, no caso que a gente deu o exemplo, produzir 10 mil e para e ganhar 7. Ou seja, 3 mil é a mais-valia da empresa ou do trabalhador. No caso, se a empresa mandar ele produzir 15 mil e ele continuar recebendo 7, a empresa vai estar ganhando 8 mil de mais-valia e não vai estar investindo. Ou seja, a mais-valia dela tendeu a crescer. E essa questão A não é ela porque ficou incompleto, certo? Aumentar o número de veículos vendidos, ok. Mas parou nisso. Se tivesse trabalhado mais, como a questão E, que fala de intensificar a produtividade, mas não investir, aí realmente poderia ter sido a A. Agora, questão 7, a do Enem. A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas eram largamente notadas no século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. E a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos ludismos, antecipa a batalha atual dos ambientalistas. Essa era, então, o combate social contra os miasmas urbanos. Milton Santos, a natureza do espaço. Essa questão é bem complexa para mim. Mas, enfim. O crescente desenvolvimento tecno-produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos culturais vivenciados pelas sociedades. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressaram por meio, alternativa A, das ideologias conservacionistas, com milhares de adeptos no meio urbano. Não, o texto fala que a revolta partiu por pessoas antimaquinistas que moravam no campo. B. Das políticas governamentais de preservação? Não, já está falando. O texto já fala de pessoas se revoltando contra, contra essa questão ambientalista. Ambientalista não, se revoltando contra essa questão degradacionista, sei lá, degradação. Letra C. Das teorias sobre a necessidade de harmonização. Não se fala disso, é uma coisa. Das sociais, movimentos emergiram. Dos boicotes aos produtos das empresas exploradoras e poluentes. Assim, é mais ou menos, mas não se fala no texto sobre questão de boicote.
Então temos a alternativa aí novamente. Foram 7 questões. 7 questões seguidas. Eu exagerei um pouquinho. Da contestação à degradação do trabalho, certo? Das tradições e da natureza. Ou seja, o texto fala da contestação das degradações nesses 3 termos, né? Trabalho, tradição e natureza. Então, alternativa E também. Oitavo, também do Enem. Até o século XVII, deixa eu ver se está gravando. Tá. As paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo, com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, a quais incluem. Deixa eu até me perder aqui. Não sei até pensar em outra coisa. Outra lida. Teocínico, baixa produtividade, a partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo, com o advento da Revolução Tecnológica, o desenvolvimento contínuo no setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas a interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, a quais incluem a erradicação da fome no mundo, não ocorreu. Aumento das áreas rurais, não. A menor necessidade de utilização de adubos e corretivos, não. Só que só aumentou. E a letra E, o contínuo aumento da oferta de emprego, não. A alternativa C, então, é a resposta. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. Exatamente. Vamos lá. Vamos na questão. Qual dos títulos abaixo pode ser considerado adequado para o fragmento? Com o carro criou-se a fábrica moderna e transformou-se a indústria automobilística em um dos empreendimentos mais importantes do século XX. Inventou-se a linha de montagem. Eita, eu acho que isso aqui não era para ser itálico. Isso aqui fica normal. Pronto. Então, qual desses aqui, família, time, trabalhador, combina com a frase com o carro, criou-se a fábrica moderna e transformou-se a indústria automobilística em um dos empreendimentos mais importantes do século XX. Inventou-se a linha de montagem. Fordismo, a produção em escala, ok, pode ser. Toyotismo, a produção flexível, pode ser. Trabalhador profissional, não. Terceirização, não. Racionalização do estoque, não. Temos o Toyotismo e o Fordismo. Mas temos aqui a questão do tempo. Primeiro se trata do tempo. E essa fase que é importante. Inventou-se a linha de montagem. Então, a linha de montagem a gente já relaciona com o Fordismo e a sua produção em escala, certo? Então, questão 9, alternativa A. 10ª questão. Caso são 30, tá, galera? São 30 questões. Eu posso responder em meia hora. Então, foram 3 minutos por questão. Vão ser 1 hora e meia de aula. Não sei, pode ficar cansativo. Até lá eu resolvo. Posso dar uma corridinha aqui também. Agora, 10ª questão. Embora as atividades industriais na segunda metade do século XX tenham se dispersado para áreas consideradas periféricas, o que se nota é que elas permanecem bastante concentradas nos países centrais, onde é importante pesquisa em novas tecnologias. Novas tecnologias. O mercado é mais dinâmico e os recursos financeiros são abundantes. Aqui, considerando esse contexto, países dos grupos G7 assinam a alternativa
Incorreta. A política imperialista dos Estados Unidos, através da expansão mundial das empresas multinacionais, fortaleceu a indústria estadunidense, com certeza. A reunificação das duas Alemanhas em 1990 revelou que as indústrias da porção oriental operavam tecnologias arcaicas. Sim, havia essa discrepância entre o lado ocidental e o lado oriental. A, a entrada de capital através do Plano Marshall e a ampliação do mercado consumidor foram decisivos para o desenvolvimento da indústria italiana no pós-Segunda Guerra. Sim, foi necessário, foi bastante importante essa implementação do Plano Marshall para a Itália, mas também para outros países da Europa que foram afetados pela Segunda Guerra. Então a alternativa D é que sobra como é incorreta, porque ela fala a abundância em recursos naturais e a política protecionista, com o predomínio de empresas estatais, foram fatores determinantes para o crescimento da indústria japonesa no período de 1950 a 1990. Não, né? A gente já chegou a falar não lembro qual foi a das aulas, que o Japão, em 1950, 1990, logo após a Segunda Guerra, o Japão parecia um anexo dos Estados Unidos. As empresas estadunidenses estavam amplamente presentes no território japonês. Então, não foi uma política protecionista do Japão. O Japão foi bastante penetrado, nossa, penetrado foi uma escolha horrível de palavra. Mas o Japão foi bastante, como pode dizer, sofreu bastante. Sofreu não. O Japão foi bastante influenciado pela política de liberal, somente de empresas estrangeiras, empresas privadas estrangeiras também. Aí já quero isso aqui, empresas estatais, não. E a mudança de recursos naturais que o Japão não possui, essa mudança. Então, décima questão, alternativa D. Aí tem mais dizinha na décima primeira questão, os robôs fazendo trabalho, o trabalhador servindo aos robôs. Aí, considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação à ideia de progresso, ok. Concentração do capital, nada a ver. Noção de sustentabilidade, não. Organização de sindicatos, nem aparece. E obsolência dos equipamentos, não. A resposta é a alternativa A, é a ideia do progresso. O progresso vai fazer com que o trabalhador humano perca seu emprego. Veremos, né? A segunda questão. O Fordismo é um termo que se generalizou a partir da concepção de Antônio Gramsci, que utiliza para caracterizar o sistema de produção e gestão empregado por Henry Ford em sua fábrica, a Ford Motor Company, em Highland Park, Detroit, em 1913. O método fordista de organização do trabalho produziu surpreendentemente crescimento da produtividade, garantindo assim produção em larga escala para consumo de massa. O papel desempenhado pelo Fordismo enquanto um sistema produtivo despertou, por exemplo, a atenção de Charles Chaplin, que o retratou com ironia no filme Tempos Modernos. A gente já falou desse filme. A sinal alternativa que apresenta características desse modo de gestão e de organização técnica na produção de mercadorias. Bora lá. O Fordismo ele apresenta a unidade entre concepção e execução, inaugurando um trabalho de conteúdo enriquecido. Não. Assim, preservando a qualificação de trabalhadores. Não, trabalhadores eram pessimamente qualificados e o trabalho não era enriquecido, o trabalho era repetitivo, era robótico. Alternativa B. Então já não é a letra A. Alternativa B. Substituição do trabalho fragmentado. Não, não era. O trabalho era fragmentado. E simplificação
e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas ilhas de produção, trabalho realizado em equipe. Não, a gente já falou trabalho era realizado por vários trabalhadores, mas que cada um fazia seu papel. Você tinha essa questão de trabalho em equipe, ilha de produção, não, isso é coisa do envolvido. Alternativa C. Supressão progressiva do trabalhador taylorizado e, consequentemente, combate ao homem-boi, realizador de trabalhos desqualificados. Não combatia, ele incentivava o homem-boi a fazer esse trabalho, né? Então já não é alternativa C, mas continuando, restituindo-se em um seu lugar trabalhador polivalente. Piada. A alternativa E, redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa. Não. Como forma de estimular o trabalho em grupos. Não, não. Resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. Não, isso aqui é questão de redução de hierarquias. Está extremamente presente no terrorismo. E não ocorria também Fordismo essa questão do trabalho em grupo. Então sobra a alternativa D. Controle dos tempos de movimento de trabalho, ok. Com a introdução da esteira rolante, ok. E de salários mais elevados em relação a médias países pelos demais empregos. Ok, tudo certinho. Eu não cheguei a falar sobre salário com vocês, mas acontecia. Eles apresentavam um salário maior do que acho que era ah, oferecido no campo. Sono. Que era oferecido no campo justamente para chamar as pessoas do campo para o centro urbano. Aí 13º. No início do século XX, o desenvolvimento industrial das cidades criou as condições necessárias para aquilo que Thomas Goodman denominou civilização do automóvel. Cadê? No início do século XX, o desenvolvimento industrial das cidades criou as condições necessárias para aquilo que Thomas Goodman denominou civilização do automóvel. Nesse contexto, um nome se destacou, o de Henry Ford, cujas indústrias aglutinavam contingentes de trabalhadores maiores que pequenas cidades com menos de 10 mil habitantes. O nome de Ford ficou marcado pela forma de organização do trabalho que propôs para a indústria. Com base nos conhecimentos sobre a organização do trabalho, nos princípios propostos pelo Ford, assinou a alternativa correta. Correta. A organização dos sindicatos, não, está em dúvida aí, de trabalhadores dentro da fábrica transformou em colaboradores da empresa? Não, eram empregados. A implantação da produção flexível de automóveis garantia uma variedade de modelos para o consumidor. A gente chegou a falar na questão do Fordismo, que ele só produziu um carro em uma única cor, que era o modelo T, na cor preta, que era uma forma mais barata de se produzir um carro, produzir o mesmo carro em uma única cor, porque a cor preta é mais barata. Então você tinha variedade. A produção em massa foi substituída, já cansada essa questão aí. Evitar estoque de produtos, não, tem estoque enorme. Cansar essa questão. A alternativa E, para obter ganhos elevados, a organização fordista implicava uma drástica redução de salários dos trabalhadores. A gente falou na questão anterior. Eu não cheguei a comentar, acho que esqueci dessa questão do salário. Mas se eles implantassem uma drástica redução desse salário dos trabalhadores, não tem por que o trabalhador estar lá, já está em um campo. Então, a alternativa D, o modelo de Ford potencializou o parcelamento de tarefas, ok? Largamente utilizado por Taylor. Exatamente. Ford implantou o que Taylor propôs. Vamos lá. 14ª questão. Em 1905, a Ford tinha 33 fábricas nos Estados Unidos e 19 no estrangeiro. Todas produziam o mesmo carro negro, Ford T, o carro de todo mundo, fabricado quase 15 milhões de exemplares de maneira padronizada. Aí isso aqui é um texto, isso aqui é um trecho, isso aqui era para ser outro trecho. A Nissan inventa o automóvel à la carte. O sistema já está operando em todas as funcionárias da Nissan desde agosto de 1991.
É um sistema de informação de ponta que coordena a produção e a venda, que permite dar ao cliente o prazo exato. A fabricação se aproxima de uma produção segundo a demanda. O que é que vocês acham que é? A- ah, Cadê? Os dois fragmentos de texto acima exemplificam as transformações dos métodos de produção e de trabalho, com consequentes mudanças na forma de consumo da população mundial. Eles falam, respectivamente, da produção flexível e do pós-Fordismo. Produção flexível fala o primeiro termo? Não, fala do Fordismo. Pós-Fordismo também não. Do Fordismo e do Taylorismo? Não. Socialismo e do capitalismo? Não. Da indústria planificada e do Toyotismo? Não. Sobre a questão alternativa D, do Fordismo, que é o que é abordado na questão do modelo T, e do método Just-in-Time, que é utilizado, implantado pela Toyota, utilizado pela Nissan, questão de produzir segundo a demanda. Então, 14º quesito, alternativa D. 15º, na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de produção, organização fabril se baseava-se na autonomia do produtor direto? Não. Adoção da divisão sexual do trabalho? Não. Aqui até na foto tem uma mulher. Tem uma mulher aqui. Acho que tem outra aqui também. Cadê? Utilização de empregados qualificados? Não. Incentiva a criação de a criatividade de funcionários? Muito menos. Sobrou a alternativa C, exploração do trabalho repetitivo. Exatamente. Fazer a mesma coisa o dia todo, durante vários, vários anos. Até o mudança de posto, essas coisas. 16º. Uh, Andy, cadê? Andy Warhol, sei lá. Um artista conhecido por criações que abordavam valores da sociedade de consumo, em especial o uso e abuso da repetição. Pessoal aqui. Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra que retrata as latas da sopa Campbell's, de 1962. O modelo de produção, modelo de desenvolvimento do capitalismo e correspondente elemento da organização da produção industrial, representado neste trabalho de Orban, estão apontados em Taylorismo, produção flexível, não, produção flexível é Toyotismo, Fordismo, produção em série, pode ser, Toyotismo, fragmentação da produção, não, Toyotismo é a produção flexível, essa A e a C estão invertidas, e o neofordismo, terceirização da produção, não tem nada a ver com terceirização aqui. Então sobra a alternativa B, Fordismo, produção em série. Bom, 17ª questão, tá acabando. Falta 13. 13 não, 12, porque eu esqueci de colocar a questão 25. Foi uma aluna que me atentou a isso. A questão 25 acabou não entrando. Então são 29 questões. Vamos lá. Segundo Braverman, o mais antigo princípio inovador do mundo capitalista de produção foi a divisão manufatureira do trabalho. A divisão do trabalho na indústria capitalista não é de modo algum idêntica ao fenômeno da distribuição de tarefas, ofícios ou especialidades da produção. O que difere a divisão do trabalho na indústria capitalista das formas de distribuição interior de trabalho? A formação de associações de ofício que criaram o trabalhador assalariado e a padronização dos processos industriais. Não. Foi a formação que criou o trabalho assalariado, nem a padronização. Nem a formação, foi o capital mesmo. A realização de atividades produtivas sob a forma de unidades de famílias e mestres, e que
Aumenta a produtividade do trabalho e a independência individual de cada trabalhador. Não, essa questão de independência individual, não. A questão tá bem complicadinha. Ah, cadê? Tá. O exercício de atividades produtivas por meio da divisão do trabalho por idade e gênero. Não ocorria essa divisão por idade de gênero. A gente chegou a falar na aula de Revolução Industrial que crianças poderiam trabalhar, ah, e mulheres também trabalhavam. Então, essa alternativa assim já tá cortada. Que é o que leva à exclusão de mulheres no mercado de trabalho. Não, as mulheres eram implantadas também no mercado de trabalho. Tudo para a produção do capital. Alternativa D. O controle do ritmo e da distribuição da produção pelo trabalhador. Não, isso ocorria pelo capitalista. E a alternativa E. A subdivisão do trabalho de cada especialidade produtiva em operações limitadas, certo? O que conduz ao aumento da produtividade e à alienação do trabalhador. Ó, perfeito. A 18ª questão tem uma imagem que é a sociedade na Revolução Industrial. A imagem contou os... Oh, desculpa aí, sono. Imagem com tons pessimistas. Né? Aí tendo como base a análise. Desculpa, eu recebi um negócio que importa no celular. Ah, pronto. Tendo como base de análise a figura e os aspectos que definiram a primeira Revolução Industrial, considera as afirmativas a seguir sobre a primeira Revolução Industrial. Inicia-se nas últimas décadas do século XVII e estende-se até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças no processo produtivo. Ok? O Reino Unido foi o primeiro. Cadê? Foi o primeiro país a reunir as condições básicas para o início da industrialização, devido à intensa acumulação dos capitais no capitalismo decorrer do capitalismo comercial, certo? Os mais destacados, alternativa 3, os mais destacados segmentos fabris dessa fase foram o têxtil e o metalúrgico, né? E o de mineração, ok? Alternativa 4, as transformações produtivas desta fase atingiram rapidamente outros países como a Alemanha, rapidamente não, França, ok, Estados Unidos. Não, Estados Unidos e Alemanha foram países de industrialização tardia, ok? Aí temos aqui as alternativas, apenas um, dois, três, pode ser. Apenas, essas dicas de vocês, não, de alternativa um, 2, 3 e 4, vocês verem um errado, você já vai cortando todas, tá vendo? Aqui na questão B tem a 4, tem dizendo que a 4 tá certo. Na questão C tem dizendo que a 4 tá certo, você já sai cortando. Na D tem dizendo que a 4 tá certo. E na E tem dizendo que a 4 tá certo, sendo que a 4 tá errada. Aí vocês já cortam tudo. Essa aqui você conseguiu cortar tudo. E ficaram com a letra A. 1, 2 e 3 estão certos. E é o que está certo. É a resposta. 19º. Tem mais vizinho, o chefe cobrando o cara que tá no trabalho para ele voltar a trabalhar. E mostra a todo mundo bastante insatisfeito durante o trabalho. Nela evidencia-se que a introdução da cronometragem no interior da produção vai se tornar um ponto de atrito constante entre a direção e os operários e suas organizações.
Esse princípio foi introduzido na organização do trabalho pelo paradigma de produção taylorista. Foi Taylor que propôs essa questão do cumprimento de horários, ser mais rígido em questão a isso e tal. Foi tudo proposta de Taylor, né? Flexível não é marxista, não é pós-fordista, não é taoísta, muito menos. Só sobra taylorista. A gente viu isso também, certo? Questão, nossa. Vamos lá. Lançamento do automóvel modelo Ford modelo T, em 1908, nos Estados Unidos da América, assinala o futuro da produção industrial como fruto da estandartização e do consumo de massa. Henry Ford, seu idealizador, pretendia criar um automóvel barato e, por isso, apoiou-se nos princípios do Taylorismo, que visava otimizar a cadência e os gestos do trabalho, unidos aos princípios da padronização de peças intercambiáveis. O modelo T foi um sucesso. Em 1910, 20 mil automóveis foram fabricados ao preço unitário de $850. E em 1916, 600 mil ao preço unitário de $360, até que a produção encerrasse em 1927. Aproximadamente 15 milhões de exemplares saíram da linha de montagem. O sistema de produção do Ford T baseava-se na utilização de máquinas e ferramentas, na diminuição do uso da mão de obra qualificada, do fluxo contínuo de produção, na fixação da jornada de trabalho de 8 horas e no aumento dos salários. Ok. A introdução do Ford T no mercado ajudou a gerar não apenas um novo modelo de produção, mas também novos padrões de operários capazes de adquirir o produto do próprio trabalho, tornando-se modelos para a sociedade americana. Exatamente, ele barateou. De 850 foi para $360. O sucesso do Ford T marca um momento de prosperidade e crescimento para uma sociedade que aceitou as normas impostas pelos interesses da indústria. Consumo restrito? Não. Seletivo? Trabalho cadenciado em ritmo leve? Não. Com deslocamento do operário no interior da fábrica? Não. Ah, o Ford T foi um ciclo da transformação do trabalho industrial. Cadê? Espera um minutinho. Tá. Trabalho industrial. Os trabalhadores facilmente adaptaram-se ao seu novo ritmo e natureza. Esse carro foi também símbolo dos produtos industriais, baseado em uma produção seletiva e padronizada que visava atender a uma única parcela da sociedade. A gente viu que tentativa 1 e 2 estão corretas. A 3 fala do consumo restrito e seletivo, trabalho leve e cadenciado e com deslocamento operário. Não. A alternativa 4 estava correta até chegar nessa questão do visava atender uma única parcela da sociedade. Não. O modelo Ford T foi criado para atender toda a parcela da sociedade, inclusive aqueles trabalhadores. Então, a alternativa correta, alternativa A, que engloba as questões 1 e 2 como corretas, ok? 21ª, tem a foto do modelo de produção atual, a linha de produção atual com a robotização. A imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica, a qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. Uma alteração significativa de respeito à informatização do processo produtivo e à ampliação de emprego na automação do processo produtivo e a necessidade de mão de obra reduzida, mais qualificada e especializada. Opa, a alternativa B tá boa. Surgimento do Fordismo, não. A ausência completa, não, de trabalhadores. Impossível trabalhar ainda, né? Ainda é possível trabalhar
ainda é impossível ter uma empresa sem pelo menos um trabalhador. Então, a alternativa correta do quesito 21 é automação do processo produtivo e a necessidade de mão de obra reduzida, mais qualificada e especializada. Exatamente. Esse é o modelo de produção teatista da terceira revolução industrial. 22. São características das transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho na sociedade globalizada. Alternativa 1. A principal estratégia das grandes empresas está na dispersão geográfica para outras zonas em que a exploração do trabalho é mais barata. Que isso é boa. A produção, longe da rigidez do Fordismo, apoia-se na flexibilização organizacional do trabalho e das formas de concentração. Exatamente. As formas de produção estão mais flexíveis, pelo menos algumas, que na questão fordista. 3. Com as novas tecnologias, o mercado de trabalho se apresenta como um bloco homogêneo de fácil mobilidade e intercâmbio. Não. O mercado de trabalho é extremamente heterogêneo. Há oportunidade para todos os campos, para todos, pelo menos que tenham a qualificação necessária. Alternativa 4. A inserção da população feminina no mercado de trabalho se dá de forma ampliada e igualitária. Não, ainda não. Infelizmente, ainda há essa discrepância de quantidade de trabalhadores e também dos salários femininos e masculinos. E ainda é vista como a pessoa para cuidar de casa e o homem que sai para trabalhar. Essa visão antiquada. Então a gente tem questão a B, a alternativa B, que fala que a alternativa 1, que a questão 1 e 2 estão corretas, exatamente. As questões 3 e 4 estão equivocadas. Tem uma imagem aqui com as empresas, que a imagem está pequena, não quis deixar muito grande para não ocupar muito. A respeito do surgimento das cidades tecnopólis, é incorreto afirmar que são regiões que concentram indústrias de alta tecnologia, centros de pesquisa e inovações tecnológicas, abrigando universidades capazes de garantir a formação de novos pesquisadores. Corretíssimo. O Vale do Silício localiza-se na costa oeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, certo? A concentração industrial estrutura-se em torno da Baía São Francisco, onde foram instaladas centenas de empresas dedicadas à produção de computadores e softwares de alta tecnologia. Correto também. A cidade de Boston, na costa leste dos Estados Unidos, também representa um importante tecnopolo do país. Nessa região, além da indústria bélica, encontra-se diversas companhias que produzem tecnologia de ponta. Ok. Isso aqui não pode ficar em dúvida, mas bora para D. No Japão, a ilha de Hokkaido abriga os dois maiores tecnopolos do país. Pode dar uma dúvida, mas a questão é: você pensa em Japão, tecnopolo, mas logo na cabeça, Tóquio e outras cidades são maiores do que essas duas. Nem, sinceramente, nem sei se existe. Sapporo e Kushiro. A Tecnopolo no Japão, obviamente, é Tóquio, que você tem que ter em mente. Então, a alternativa D é a questão incorreta, que é o que a pergunta pede, né? Questão 24, cadê? 24. A mecanização do processo produtivo assume hoje dimensões nunca vistas. Com o desenvolvimento da robótica e cada vez mais, as fábricas empregam um contingente menor de operários. Em vista disso, podemos observar as seguintes mudanças
das relações de trabalho. A concorrência desenfreada entre trabalhadores por emprego reforça um sentimento constante, ah, crescente, de individualismo e isolamento. Ok, acontece. Ah, com a transformação da indústria, novas relações de trabalho se organizam. Trabalho individual, terceirizado e prestação de serviços, substituindo relações de emprego tradicionais. Ok. A concorrência desenfreada entre os trabalhadores por emprego, entre empresas pelo controle dos mercados e entre nações pelos recursos escassos, abala as antigas alianças e relações de trabalho, relações tradicionais de solidariedade também. E alternativa 4, nos países industrializados surge desemprego estrutural, com a diminuição constante e irreversível dos cargos nas empresas, colocando em disponibilidade uma parcela cada vez maior da população. Cadê? Exatamente. A consequência do processo de totismo, de robotização nas indústrias e de polivalência em, em outras empresas, assim, empresas de escritório, essas coisas. Então, a alternativa correta é a alternativa D, da 24ª questão. E a gente vem para a 26, da 24 pula para 26, que eu esqueci de colocar a 25. Não pintei isso, acho que foi erro meu. Mas enfim, no contexto da Revolução Técnico-Científica, governantes e empresas de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, caracterizados por centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de mão de obra qualificada, capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser absorvidos pelas indústrias. Exatamente. Ah, já temos aqui a resposta, ok? 26, mas vamos ler o resto. Alternativa B, por que não é ela? Centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento instalados em fazendas? Pelo amor de Deus, não. Ferramentas tradicionais? Não. Alternativa C, áreas centrais de grandes cidades que apresentam alta concentração de compra e venda de produtos tecnológicos e serviços de manutenção com mão de obra pouco qualificada? Não. D. Conjuntos empresariais voltados para a prestação de serviços avançados à distância com emprego de mão de obra barata, uma mão de obra extremamente cara. E E. Eu não marquei o erro daí. Nossa. A IE. Áreas centrais de grandes metrópoles que apresentam elevado dinamismo para a recepção de eventos e congressos especializados em biotecnologia e saúde, ATA, para a solução de demandas em mercados emergentes. Ok, poderia ser, mas Tecnopolo não é só isso. Essa questão poderia ser, colocar se a Tecnopolo envolve também isso, mas um Tecnopolo não é apenas biotecnologia e saúde, ele envolve muito mais, ok? Então a alternativa correta é a alternativa letra A. Ah, 27, só falta um, dois, bora lá. Não, três, né, agora. São fatores que introduzem mudanças no mundo de trabalho, o uso intensivo de novas tecnologias, como robôs, computadores, e a revolução na comunicação com as redes computadorizadas. Ok. Uma acirrada competição comercial entre países de industrialização emergente, como Brasil, México, China e chamados tigres asiáticos. Certo? A busca em qualquer parte do globo, mão de obra barata, de mercado de matéria-prima, pelas empresas multinacionais decidindo onde, como e quando produzir. Certo? A diminuição de emprego não, desemprego. A diminuição do desemprego está errado. Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como parte do cenário globalizado. A alternativa correta é a alternativa letra B. Você corta a alternativa 4, só sobra a letra B.
28. O trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Comparado à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção. Nossa, isso tá difícil. Comparado à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisado no texto pressupõe que. Cadê? Controle do local de trabalho, mas não o processo em si. A supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. Aqui. Comparado à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisado nos textos pressupõe que as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar relações laborais. Essa questão de democratizar não fala de pressão sobre o trabalhador fora do ambiente de trabalho, fora do escritório. Cadê? As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para os estados, para o espaço doméstico. Não fala sobre isso, só questão de tempo. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Não fala de terceirização. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Também não fala disso. Aqui a alternativa é: os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos, que ele fala que é o local de trabalho, para os resultados do trabalho, que é o trabalho em si. Essa só foi complicadinha, mas a alternativa é a alternativa correta. A 29 é um poema. Poetas, seresteiros, namorados, corri. É chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar. Um momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva. A afirmação do homem normal. Gradativa sobre o universo natural. Sei lá que mais. Ah, sim. Os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo. E em tudo os inícios do tempo do além. Em cada consciência, em todos os confins. Na nova guerra houve-se os clarins. Esse texto faz uma evidente referência ao projeto soviético da conquista do espaço, uma vez que Lunik 9 foi a nave não tripulada que pulou na Lua em 6 de fevereiro de 1966. Assinala a alternativa que apresenta corretamente em qual contexto se insere esse evento da corrida aeroespacial. Guerra da Crimeia? Não. Guerra do Vietnã? Não. Guerra dos Mundos? Não. Guerra Fria? Sim. Guerra nas Estrelas? Não. Tivemos 29, Guerra Fria. E o 30 fecha com texto. Nossa. O que acontece quando a gente se vê duplicado na televisão? Aprendemos não só durante os anos de formação, mas também na prática a lidar com nós mesmos com esse eu duplo. E mais tarde, em 1974, ainda detido para averiguação na penitenciária de Colônia Ossendorf, onde foi atendida sem problemas a solicitação de um aparelho de televisão na cela apenas durante o período da Copa do Mundo. Os acontecimentos na tela me dividiram em dois sentidos. Não quando os poloneses jogaram uma partida fantástica sob uma chuva torrencial. Não quando a partida contra a Austrália foi vitoriosa e houve um empate contra o Chile. Aconteceu quando a Alemanha jogou contra a Alemanha. Torci para quem? Eu
Ou eu torci para quem? Para que lado vibrar? Qual Alemanha venceu? Exatamente. Em 74, a Alemanha pegou a Alemanha na final da Copa do Mundo. A Alemanha Oriental pegou a Alemanha Ocidental. Ah, isso é muito estranho de falar. Mas, enfim, a Alemanha Ocidental saiu vencedora da Copa, vencendo sobre a Alemanha Oriental. O trecho acima, extraído de uma obra literária, alude a um acontecimento diretamente relacionado à política nazista de fomento aos esportes considerados arianos na Alemanha. Não, o nazismo já tinha acabado. Ele já tinha, no geral, já tinha acabado, mas ainda resiste, né? Ao aumento da criminalidade na Alemanha, com os fins. Não, a Guerra Fria, a divisão política da Alemanha em duas partes, a ocidental e a oriental. Correto. O recente aumento da população de imigrantes na Alemanha e reforço dos sentimentos xenófobos. Não. Ao caráter despolitizado dos esportes no contexto de capitalismo globalizado. Não. A alternativa correta da questão 30 é a alternativa C, a divisão da Alemanha. Eu vou colocar o gabarito para vocês, tá certo? Eu vou parar a apresentação para me despedir. Colei. Ai, parar a apresentação. Cadê? Pronto. Então, foi essa aula. Demorou para responder essas questões. Peço desculpas, sinceramente. Mas, enfim, foi-se. Tô agora estarei postando para vocês no YouTube. Mas, enfim. Vocês estão vendo, obviamente, vocês estão vendo no YouTube. Tô falando como vocês fossem ver ainda. Mas, enfim, qualquer dúvida, como eu já falei, entre em contato comigo via Telegram, via WhatsApp, via Instagram. Se quiserem ver e-mail também, mandem meu e-mail. Sempre disposto a ajudar, tá certo? Mas é isso. Tenham uma boa semana. Se cuidem. Passem álcool, tomem água, passem sabão. E é isso. Usem máscara também, por favor. Mas é isso. Abraço e até a próxima quinta-feira. Tá certo? Quinta-feira acho que a aula sai na hora certinha. Ok? Abraço, galera. Tchau, tchau. Interromper a gravação.